A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida. Que Deus mais um dia possa estar falando conosco, nos exortando, nos corrigindo, nos abençoando através da sua santa palavra. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de pedir, se você puder deixar um joinha no vídeo, se você quiser comentar alguma coisa, você, se possível, compartilhe o nosso vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, onde você preferir. Lembrando também que temos na descrição o link da página do Facebook e do Instagram. Sempre colocamos um texto a mais fora as devocionais que tem aqui no YouTube. Bem, fazendo tudo isso, você vai estar ajudando o meu ministério, vai estar ajudando esse canal a crescer e o mais importante, vai estar espalhando a palavra de Deus. Bem, dito isso, estaremos ainda em Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Bem, vai dizer assim: Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bem, só até aqui a palavra de Deus. Irmãos, aqui, Paulo, para quem tem costume de ler as cartas paulinas, tá um pouco mais acostumado com os temas que Paulo trata, mas Paulo aqui vai começar dizendo uma verdade que ele diz em outras cartas suas também, principalmente na de Efésios, é bem, mas não é tão mais simples de entender, mas é mais fácil de imaginar, mais fácil de visualizar o que Paulo diz a respeito do nosso estado com Deus. E ele vai dizer justamente aqui novamente, ele vai dizer que nós estávamos separados de Deus, e na nossa mente nós éramos inimigos por causa do mau procedimento de vocês, por causa do nosso mau procedimento. Então nós sabemos que por causa do pecado nós fomos separados de Deus. Nós se tornamos inimigos de Deus, porque Deus é santo, ele é puro. Então o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. Então por resumo, o pecado, o pecador, ele é inimigo de Deus. Por quê? Porque ele viola as leis de Deus. Ele viola aquilo que o ser de Deus é, que é puro, que é santo, que é verdade. E o pecado é totalmente contrário à natureza de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus, até mesmo na nossa mente, por causa do mau procedimento que havia em nós, por causa de tudo aquilo que havia de errado, do nosso próprio interior, do nosso coração, da nossa mente, porque o pecado já estava em nós. Então até mesmo na nossa mente nós éramos indesculpáveis, nós éramos culpados de ser inimigos de Deus, até mesmo na nossa mente. E aí Paulo vai continuar dizendo: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Então Paulo, como eu disse, na carta de Efésios é bem mais autoexplicativo, ele ilustra bem melhor, mas nós vemos que nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. E nós sabemos que nós não temos forças o suficiente para vencer o pecado, porque nós somos carne, o pecado habita na carne. Então nós sempre somos inclinados para o mal. Ainda que nós queremos fazer o bem, nós não conseguimos fazer muitas das vezes. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Paulo mesmo diz isso. Então nós estávamos afastados de Deus, perdidos no pecado. Nós estávamos debaixo, por assim dizer, da mira de Deus. Deus estava irado conosco. Só nos aguardava o castigo, o juízo, que ia ser merecido para todos nós, porque nós éramos inimigos dele. Ele não podia deixar o pecado passar impune. Ele não podia ver aquilo, a sua santidade não suporta ver o pecado. Então Paulo vai dizer: mas agora Deus reconciliou a gente com ele mesmo através do corpo físico de Cristo, através da morte de Cristo. Ele vai dizer: e para que ele fez isso? Para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então Deus nos criou e Deus nos ama como Criador. E Ele nos ama porque nós somos a criação dele. E Deus não vê prazer nenhum em castigar ninguém. Por mais que nós mereçamos, o pecador merece, mas ainda assim Deus não sente prazer em castigar. Ele castiga porque a justiça, a santidade dele o faz fazer isso. A santidade dele não suporta o pecado. Então ele vai com seu justo juízo e castiga. Mas Deus não tem prazer nisso. Então o propósito de Deus, ele nos reconciliou com ele mesmo, através do corpo físico, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que ele fez isso? Para que nós conseguimos se apresentar a ele agora de maneira santa, irrepreensível,
inculpável, livre de toda acusação. Para que agora nós conseguimos chegar até o nosso Deus, até o nosso Pai, e não sermos na hora fulminados pela sua graça, fulminados pelo seu poder, pela sua ira divina, seu justo juízo que cairia sobre nós por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa. Então ele mesmo entrega seu filho para morrer por nós, para nos redimir desse pecado, para que agora nós consigamos tentar, almejar, né, que ainda enquanto estivermos nesse mundo não vamos conseguir, só vamos realmente ser aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz para nos tornar naquele grande dia onde ele mesmo vai nos dar um novo corpo. Mas nós vivemos aqui nessa terra tentando alcançar esse patamar de ser santo, irrepreensível e livre de qualquer acusação. E através de Jesus Cristo nós conseguimos ter acesso a Deus Pai agora, porque nós estamos livres da acusação. Ele intercede por nós, ele morreu, ele pagou a nossa culpa, ele pagou o preço do nosso resgate, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então Jesus foi e pagou essa dívida que nós tínhamos. Só que ainda assim tem um porém nisso tudo. Paulo vai dizer, mediante a morte santa e indesculpável de qualquer acusação. Mas aí Paulo vai dizer que desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem na esperança do Evangelho. Então Paulo diz duas coisas aqui, que para nós conseguirmos isso, para nós termos essas qualidades, para nós alcançarmos esses status que nós precisamos, né? Essas bênçãos que Deus tem para nós através da pessoa de Cristo, nós temos que permanecer firmes na fé e sem se afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. Então, ou seja, nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que permanecer firme na nossa fé, que Deus fez tudo isso, que Jesus veio pelo mundo, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu em nosso favor. Nós temos que ter fé na obra de Deus, fé nos caminhos de Deus, fé em tudo aquilo que Deus faz. Ainda que não entendamos, ainda que não sabemos o porquê, mas nós temos que ter fé que Deus faz tudo conforme Ele deseja. E Ele tudo coopera para o bem daqueles que o temem. Então, se nós mantemos a nossa fé, entregando tudo a Ele, confiando que tudo Ele sabe o que faz, ainda que para nós pareça errado, ainda que para nós pareça estranho, mas tendo fé em todas as áreas da nossa vida nele, nós vamos conseguir andar da maneira que nós vimos aqui. E além disso, nós não podemos deixar de ter esperança no Evangelho que nós ouvimos. Qual é a esperança do Evangelho? É Jesus Cristo. Né? Nós temos a esperança na segunda vinda de Cristo, quando Ele vai vir nos buscar. Ele vai nos redimir finalmente 100% de todo o pecado, vai nos dar um novo corpo glorificado, igual o dele, que Ele vai nos levar acima dos céus, vamos morar eternamente com Ele, em gozo, alegria, paz eterna, onde não vai haver mais tristeza, guerra, dor, nem nada disso. Essa é a esperança do crente. Né? Nós vivemos olhando para as coisas do alto, porque tudo que está aqui vai passar, mas essa morada, essa eternidade que nós vamos passar com Ele, ela não vai acabar. Né? E é por isso que nós temos que manter a esperança desse Evangelho, de tudo aquilo que nós lemos, que nós aprendemos da Santa Palavra de Deus, as bênçãos que Ele diz, as provações que nós vamos passar, mas a glória futura que ainda nos reserva. Essa é a nossa esperança, é o futuro, é aquilo que ainda há de vir, porque esse mundo já é do maligno. Aqui nós não temos nada que possa nos sustentar, que possa saciar a sede da nossa alma, tão somente a esperança futura no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí nós vemos que Paulo vai dizer que esse evangelho tem sido proclamado por todas as pessoas debaixo do céu, e é interessante só o final que ele diz, que ele fala, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo explica, Paulo diz, né, fala várias coisas, mostra o nosso estado, mostra o que Deus fez, que deu seu Filho, que nós temos que permanecer firmes na fé, firmes no evangelho, na esperança do evangelho que nós ouvimos. E aí parece que até um pouco, né, de orgulho da alma de Paulo mesmo, sem o sentido ruim da palavra, né, da conotação, mas Paulo mesmo, ele se orgulha em humildade perante o seu Deus. Ele fala, esse é o evangelho que eu me tornei ministro. Então nós, como todos nós somos ministros de Deus, todos nós somos evangelistas, por assim dizer, porque a todo cristão foi dada a missão de ir pregar o evangelho, a todos os cristãos. Né? Não é só um grupo de pessoas, uma pessoa ali ou outra, todos nós temos essa missão. Então, todos nós possamos ficar firmes na nossa fé, ficar firmes na esperança do evangelho, confiando que tudo Deus faz, para que nós venhamos ser como Paulo e repetir essas palavras. Olhar para a Bíblia, olhar para o que Deus faz, olhar para a obra de Deus na nossa vida, da nossa família, da nossa igreja e falar, esse é o evangelho do qual eu me tornei ministro. Esse é o evangelho que me arrebatou. Esse é o evangelho que me colocou de joelhos e me fez reconhecer que só Deus é Deus, que só o Senhor Jesus é o Senhor. Que nós venhamos amar, que nós venhamos buscar, que nós venhamos estudar esse evangelho, estudar a vontade de Deus,
para compreender melhor os teus estatutos, os seus mandamentos, para aprender a agradar a Deus e a servi-lo de forma correta e melhor. Amém, irmãos? Convido você, se possível for, você agora fazer uma oração agradecendo a Deus por esta palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Eu te agradeço desde já, Senhor, por cada pessoa que viu esse vídeo ou apenas o ouviu. Que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade, os frutos do teu Santo Espírito possa ser com cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai, exorta-nos. Nós te agradecemos, pois estávamos longe de ti, ó Pai, separados, esquecidos no mundo. Senhor, tão somente nos restando a tua ira, o teu justo juízo. Mas a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, foi maior. O Senhor enviou teu Filho, que morreu em nosso lugar, sofreu o nosso castigo, ó Pai, levou a culpa sobre si, morreu, Senhor, em morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e agora reina, Senhor, sobre tudo e todos. Foi elevado até os céus, ó Pai, e agora está à tua destra. Que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, dá-nos fé para ficarmos firmes. Ensina-nos a buscar a tua palavra, Senhor. Não perder a esperança no teu evangelho, naquele grande dia que o Senhor há de vir nos buscar e moraremos eternamente contigo. Então somente lhe agradecemos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.